O detetive Agatha Christie, Vila Cavalo Branco, sobre envenenamento por veneno, inspirou um dos mais cruéis serial killers da Rússia moderna, Vyacheslav Solovyov. O livro foi encontrado na casa dele e lido em voz alta durante o julgamento. Solovyov se livrou da esposa, da filha, da amante, tirou a vida de um recém-nascido, de uma idosa indefesa e de um investigador. Ele ficava impune com facilidade. À primeira vista, parecia que todas as suas vítimas morreram de causas naturais. Os venenos com os quais ele tirava vidas não deixavam rastros. Hoje, no vídeo do portal 86.ru, a história de um dos mais cruéis serial killers da Rússia contemporânea. Como tudo aconteceu e por que apenas o próprio pai de Vyacheslav Solovyov percebeu sua verdadeira natureza? No início dos anos 2000, Vyacheslav Solovyov trabalhava em uma oficina mecânica e morava com a família em um pequeno apartamento na periferia de Yaroslavl, onde atrás dos gigantescos edifícios só existem campos. Solovyov teve uma infância confortável, com um pai chefe de uma grande fábrica e uma mãe dona de casa dedicada. Serviu no exército no Cáucaso, onde sofreu uma lesão. No presente, na vida do futuro maníaco, havia a esposa, a dona de casa Olga, a filha adolescente Nastia e o amor por jogos de azar. Olga, cansada das dívidas, frequentemente reclamava com Vyacheslav sobre as dificuldades financeiras da família. O maníaco culpava a esposa por seus fracassos. 2 anos antes de matar pela primeira vez, leu em um jornal um artigo sobre o que ocorria além dos Urais. O marido ciumento tirou a vida da esposa e depois decidiu envenenar seu sócio de negócios, lembra Dmitry Adrianov, que há 12 anos solucionou o caso do envenenador de Yaroslavl. Antes ele era investigador na promotoria, agora é promotor do distrito. O veneno utilizado... O veneno permitiu que ele fizesse isso de forma latente, mascarando a ação do veneno como se fosse outra doença do organismo. A ideia da possibilidade de tirar a vida de alguém impunemente nunca mais saiu da cabeça de Vyacheslav Solovyov. Solovyov encontrou em Yaroslavl uma empresa duvidosa que vendia substâncias químicas e comprou vários tipos de pós com metais pesados. Por uma dose capaz de tirar a vida de mais de uma centena de pessoas, Vyacheslav gastou menos de 10.000 rublos. O veneno de metais pesados com o qual Solovyov tirava vidas não tem cheiro nem gosto, pertence aos venenos altamente tóxicos e leva à morte. Ele penetra no organismo através das vias respiratórias, da pele intacta ou do trato digestivo. O primeiro veneno, ao entrar no organismo, se decompunha sem deixar vestígios. A desvantagem para o envenenador era que seu efeito mortal se manifestava imediatamente. O segundo veneno deixava rastros no organismo, mas agia lentamente e provocava alguma doença, explicou Dmitry Adrianov. Nos meses seguintes, Vyacheslav treinava, lia, calculava as proporções, testava em si mesmo, imediatamente aplicava o antídoto e testava novamente. No final, ele envenenou um gato e entendeu que era a hora. Mas vamos dar uma olhada, quem é esse Vyacheslav Solovyov? Vyacheslav Solovyov nasceu em 12 de março de 1970 em Yaroslavl. Ele cresceu em uma família completa. Em 1988, foi para o exército e entrou na divisão de tropas internas em nome de Dzerzhinsky, onde sofreu um grave traumatismo craniano ao cair de uma torre. Depois disso, o jovem começou a ter surtos de raiva imotivada. Informações indicam que durante sua estadia no hospital, Solovyov sufocou com um travesseiro seu colega de quarto após uma briga, mas não foi punido por esse crime. O caso foi abafado. Aliás, inscreva-se e ative o sininho deste canal. Curta o vídeo e dê uma olhada no Telegram do Strashnote, o link está abaixo do vídeo. Ao voltar para casa, Vyacheslav se casou com sua futura esposa, Olga, que o esperou voltar do exército. Ele a conheceu ainda nos últimos anos do colégio. Em 1989, nasceu a filha deles, Nastia. O maníaco decidiu se livrar da esposa primeiro com veneno, aquele que desaparece completamente no organismo. No dia 19 de novembro de 2003, Solovyov colocou uma substância mortal no peixe frito para a esposa. Ela passou mal imediatamente. Solovyov ficou assustado e chamou a ambulância. No hospital, Olga foi salva a tempo. Solovyov percebeu que usar o primeiro tipo de veneno era perigoso, pois poderiam descobrir. Por isso, depois que Olga recebeu alta, Vyacheslav decidiu usar outra substância, contou o investigador. No dia 19 de dezembro de 2003, o maníaco colocou um pó venenoso no café da esposa. Olga deu um gole, o coração disparou e o peito foi tomado por uma sensação de sufocamento. Ela foi hospitalizada e faleceu à noite. Os médicos diagnosticaram coma de etiologia e causas desconhecidas. Solovyov ficou abalado com a morte da esposa. Ele gostava de demonstrar luto. O maníaco ia regularmente ao cemitério e chorava de forma demonstrativa. Os vizinhos sentiam pena do jovem viúvo, sobre cujos ombros, além da perda, recaiu o cuidado da filha adolescente, Solovyova.
Isso era fascinante. Ele não só ficou fora de suspeitas, mas também foi cercado pela compaixão das pessoas. Vyacheslav, atormentado pelo vizinho Mikhail, planejou uma nova privação de vida antes mesmo do funeral de Olga. O desleixado e bêbado Solovyov decidiu o destino de Mikhail. Vyacheslav decidiu misturar veneno com ovas vermelhas. Queria receber o vizinho, então colocou o pote aberto na geladeira até o melhor momento. Por uma feliz coincidência, o vizinho Mikhail entrou em uma bebedeira e deixou as ovas na geladeira, recorda o investigador. No final do inverno de 2004, um mês e meio após a morte da mãe, Nastya, uma garota de 14 anos, foi parar no hospital. A menina viu um pote aberto na geladeira e comeu um sanduíche com ovas estragadas. Durante um mês, a filha do maníaco ficou no hospital. Nastya ficou careca, com insônia e quase imóvel. Seu corpo doía por inteiro, com órgãos comprometidos. Em março de 2004, foi liberada para prosseguir o tratamento em casa. Nastya ficou na casa de campo dos avós de seus pais, Vyacheslav, por um tempo. Ela melhorou brevemente. Por 6 meses, Solovyov testemunhou o sofrimento da filha, mas seu medo da punição superou o amor paternal. Ele não confessou aos médicos o que ela tinha, mesmo que isso pudesse tê-la salvado. No final de agosto, a doença incompreendida pelos médicos venceu Nastya. Ela faleceu, depois da morte repentina da nora e da longa doença da neta. O pai do maníaco desconfiou de algo estranho. Valery prestou atenção a uma pequena estranheza no comportamento do filho. Quando o maníaco teve em mãos o laudo da autópsia de Nastya, ele não quis olhar, abriu apenas o anexo com os resultados da análise química. Nenhuma substância tóxica foi encontrada. Leu na frente do pai, Vyacheslav, e fechou o laudo. Na voz do filho, Valery percebeu um leve alívio. Após enterrar a esposa e a filha, Solovyov manteve a imagem de um viúvo infeliz, o que funcionou, pois acreditavam nele. Alguns meses após o enterro de Nastya, o maníaco começou a se encontrar com Irina Astakova. Ela vendia roupas no mercado. Em dezembro de 2004, o casal já morava junto. Vyacheslav logo se cansou do novo relacionamento. O maníaco decidiu forçar Irina a deixá-lo. Solovyov a convenceu de que estava amaldiçoado. Dizia que se Irina não terminasse com ele, acabaria como todas as outras. No caixão, Irina permaneceu ao lado de Vyacheslav, seja por fortes sentimentos ou pelo desejo de salvá-lo. Nem mesmo os avisos do pai do maníaco a convenceram. Valery contou à nova namorada do filho sobre as mortes da nora e da neta, após conhecê-la. Ele explicou que suspeitava do filho de algo ruim, tentou convencer e alertar a Irina, mas ela simplesmente ignorou o velho. Slava visitava feiticeiros e médiums. Irina dizia ao sogro que um campo biológico espelhado se formou ao redor dele, influenciando negativamente a ele e as pessoas ao seu redor. Em janeiro de 2005, Solovyov começou a colocar veneno regularmente no café da manhã da amante. Ela ficava cada vez pior. Irina via isso com os próprios olhos. Em abril, ela foi parar no hospital. Nesse momento, a mulher já estava careca. Falava de forma confusa e não conseguia se mover. O tratamento não ajudou. Nos primeiros dias de maio, Irina faleceu. Um ano depois, Solovyov iniciou um relacionamento com Tatiana Ivanova, nome alterado. Tatiana tinha 2 filhas pequenas e trabalhava como treinadora esportiva, assim como Solovyov. A relação deles até parecia normal. No intervalo entre tirar a vida de Irina e as próximas vítimas, o maníaco se divertia. Ele colocava pequenas quantidades de veneno no café dos colegas no trabalho. A dose não era letal, mas causava diarreia, vômito e dores abdominais. Ele envenenava o motorista antes da saída. Quando o motorista entrava no carro e começava a dirigir, sentia-se mal imediatamente. Saía correndo do veículo em direção aos arbustos, explicou o investigador Dmitry Andrianov. As brincadeiras com veneno acabaram em junho de 2006. O envenenador decidiu acertar as contas com Tatiana depois de uma pequena briga doméstica. Solovyov esperou o momento certo para colocar veneno para ela. Naquele momento, eles estavam juntos há cerca de meio ano. No meio do mês, Solovyov foi com Tatiana visitar a avó dela em Krasny Profinter. Na casa da avó, conversaram e tomaram chá. Vyacheslav pensou que o momento para tirar a vida era perfeito, ainda mais porque poderia se vingar das ofensas em dobro. Tirar a vida não só da amante, mas também de sua avó idosa, Taísia. Ficando sozinho na cozinha, Solovyov colocou veneno na jarra com suco de frutas e o distribuiu nos copos. Taísia e Tatiana beberam o veneno. As mulheres rapidamente apresentaram sintomas como vômitos, perda de sensibilidade nas mãos e queda de cabelo, semelhantes à exposição à radiação. A velhinha Taísia faleceu em agonia após alguns dias. Para Tatiana, a dose não foi fatal. Porém, a recuperação foi longa. Tatiana precisou esperar o cabelo ralo crescer e tomar muitos remédios para normalizar o funcionamento dos órgãos internos.
Após o enterro da avó, Tatiana e Soloviov, o envenenador, mudaram-se para um apartamento comunitário na rua Trufanova, dividindo o espaço com uma família jovem. Ao lado residiam a irmã de Tatiana, Maria, seu esposo Alexei e o bebê Pashenka. O maníaco não levantou suspeitas entre eles. No dia 23 de fevereiro de 2007, Alexei estava na cozinha com Soloviov, bebendo em homenagem ao feriado. De repente, Maria entrou correndo. "Já chega de beber, não acha? Algo assim?" gritou a esposa de Alexei e pegou a garrafa de vodka da mesa. Num acesso de fúria, Maria despejou o conteúdo na pia. "E agora você?" exclamou Soloviov. Mentalmente, ele sentenciou Maria. Uma semana depois, em 3 de março de 2007, o envenenador despejou veneno na jarra de água que era usada apenas pelos jovens pais. Logo, eles começaram a apresentar os sintomas já conhecidos: dor abdominal, queda de cabelo, náusea. Em 5 de março, Pashenka, de 1 ano, foi levado ao hospital infantil. Ao ler o histórico médico do pequeno paciente, arrepios percorrem a pele. Com sintomas de lesão do sistema nervoso central e periférico, trato gastrointestinal, pele, mucosas, coração, órgãos respiratórios. Marcada letargia, sono interrompido e inquieto, vômito, parou de ficar em pé, equimose, hemorragia interna na testa, área de hiperemia na mucosa da bochecha, falta de ar até 60 vezes por minuto, frequência cardíaca de 136 por minuto, muco nas vias respiratórias, rebaixamento da consciência. Nesse mesmo dia, Pashenka morreu. Logo depois, seus pais também foram internados. A lógica médica motivou uma investigação. Maria e Alexei foram levados ao hospital em estado grave. A dose de veneno que entrou em seus organismos foi enorme. Os médicos que trataram o casal lembram que muitos órgãos de Maria e Alexei foram afetados. Lavamos o sangue deles, removemos o plasma com medicamentos e restauramos os nervos e o músculo cardíaco. Alexander Malgin, médico do hospital clínico. Nós suspeitamos que fosse intoxicação por metais pesados, de acordo com o quadro clínico, mas quais metais e como aconteceu, não se sabe. Naquele momento, na região de Yaroslavl, os laboratórios toxicológicos estavam mal organizados. Os centros só identificavam as substâncias informadas inicialmente. O mesmo nível havia na medicina forense, contou o médico que tratou o casal, Alexander Malgin. Os exames de Maria e Alexei, enviados a um laboratório toxicológico em São Petersburgo, confirmaram as suspeitas dos médicos. O casal ficou 2 meses no hospital e, quando saiu, registrou uma queixa na polícia. Assim começou essa história para mim. Na primavera de 2007, a promotoria de Dzerzhinsky recebeu uma denúncia de Alexei sobre um caso de envenenamento. Sobre a morte da criança, Alexei colocou a questão assim: com eles morava Vyacheslav Soloviov, e ele disse então a Alexei: em circunstâncias estranhas, vários parentes próximos morreram consecutivamente, lembrou Dmitry Adrianov. Os casos de envenenamento foram inéditos, nunca vistos antes pelos investigadores. E não só na região de Yaroslavl, mas em todo o país. Naquele momento ficamos alertas e começamos a trabalhar. Naquele instante, o quadro estava quase completo. Em 2003, a esposa de Soloviov morre. A causa da morte é coma, uma teologia obscura. Anastasia Soloviova, de 14 anos, falece de causa desconhecida 1 ano e meio depois. Mais tarde, Irina Astakova foi mencionada pelo investigador. Investigadores averiguaram e descobriram que Soloviov tinha antecedentes criminais. Ele foi processado por causar intencionalmente danos graves à saúde. O envenenador se envolveu em uma briga de bêbados e esfaqueou o oponente. O caso foi investigado por Valery Sherbakov. Eu o conhecia muito bem, e estava fresco na memória que ele havia falecido repentinamente. Ele era um homem forte, carismático, brutal. Lembro-me como se fosse ontem, após um fim de semana, voltamos ao trabalho e soubemos que Valery havia falecido. Algo aconteceu com seu coração. Nós comparamos esses fatos, contou Dmitry Adrianov. De um simples crime doméstico, isso imediatamente subiu para um nível mais alto. As apostas aumentaram, tiraram a vida de um investigador. Alguns meses antes da morte do investigador da polícia Valery Sherbakov, no inverno de 2006, Vyacheslav Soloviov foi levado ao departamento de polícia do distrito de Dzerzhinsky. Em uma briga de bêbados, o envenenador esfaqueou um frequentador do bar. Nesse período, o maníaco havia acabado de tirar a vida da avó idosa de sua amante e se mudou para um apartamento comunitário com uma família jovem. No departamento, o investigador tratou Soloviov com rigor. As roupas ensanguentadas do maníaco foram apreendidas. No departamento, ninguém deu atenção às queixas de Soloviov sobre seu diabetes e seu estado de saúde debilitado. Valery, quando investigava esse caso, tratou o diabetes com descaso. Soloviov se lembrou disso. No início de maio, após o julgamento, Soloviov foi ao departamento buscar os pertences apreendidos. Enquanto Valery buscava-os, Vyacheslav, já experiente, envenenou-os.
Soloviov lembrou que o investigador sempre tinha uma caneca na mesa, lembrou Dmitry Adrianov. Valery Shcherbakov tomou o café envenenado. Logo ele começou a sentir falta de ar, ficou tonto. A saúde forte do investigador foi abalada. Durante muitos meses, Shcherbakov lutou contra uma doença estranha, mas a cada dia ficava pior. Ele faleceu em 10 de setembro de 2006 em seu apartamento, deixando uma esposa e um filho pequeno. Quando o quadro ficou claro, o grupo de investigação se deparou com um problema. Normalmente, casos como esse são investigados imediatamente, mas no caso de Soloviov, a maioria das mortes ocorreu há mais de um ano. A vantagem era que Soloviov não sabia disso. Era necessário agir rápido, mas sem se expor. Interrogávamos as pessoas discretamente e visitávamos os locais onde Vyacheslav morava e trabalhava. No fim das contas, isso não levou a nada. Tudo se resumia ao fato de que as pessoas simplesmente descreviam como tudo aconteceu. Sim, os depoimentos eram valiosos, mas não havia prova definitiva que o incriminasse. Ademais, soubemos que Soloviov queria trabalhar em uma fábrica de peixe e tememos que ele começasse a envenenar as latas de conserva. Isso também influenciou. A equipe de operações concluiu que Soloviov devia ser preso. Os investigadores planejaram localizar e deter temporariamente o envenenador, revistar seu trabalho e residência, e depois interrogá-lo. Ficou claro, enquanto jogamos jogos táticos, ele ainda pode envenenar mais alguém. O preço era alto. Em meio a toda essa correria, Valery Veniaminovich, o pai de Soloviov, veio até mim. Eu já tinha experiência em lidar com parentes. Pensei, agora vai começar, a pessoa já sofreu tanto. Mas ele veio e calmamente descreveu tudo de forma clara e cronológica. Ele disse que ele mesmo suspeitava do filho, mas dentro dele os sentimentos de pai lutavam e não havia provas diretas. O pai do envenenador conversou muito tempo com o investigador, falou sobre o filho, sobre a morte da neta, da nora, sobre a dor de um pai. A mãe de Soloviov era uma pessoa agradável. O pai era chefe em uma das maiores fábricas de Yaroslavl. Duvido que o problema seja eles, simplesmente algo aconteceu na vida de Vyacheslav que o fez se tornar assim. Soloviov, na juventude, serviu no Cáucaso, onde sofreu um traumatismo craniano. E o pai supôs que durante o serviço ele repensou a vida, mudou sua visão das coisas, contou Adrianov. O pai chamava tudo pelos nomes, que ele estava decepcionado, para dizer o mínimo ele dizia que também era culpado. Após conversar com o pai do envenenador, o investigador e o supergrupo foram ao apartamento de Soloviov para uma busca. A investigação não encontrou veneno, mas revelou o romance de Agatha Christie, A Mansão do Cavalo Branco. A trama do livro é a seguinte. Uma organização de assassinos profissionais fazia apostas com diferentes pessoas. Os assassinos, disfarçados de assistentes sociais, iam até aqueles que haviam sido escolhidos como alvo e os envenenavam. Posteriormente, isso foi descoberto porque uma das vítimas começou a perder cabelo, explicou o investigador. Trechos do livro foram lidos no tribunal. Após a busca, conforme planejado, começou o interrogatório. Oficialmente não havia nada para acusar Soloviov. Dmitry Adrianov apenas o questionava sobre os detalhes de sua vida com as vítimas. O envenenador se portava com confiança, aparentando completa calma exteriormente. No final, ele ficou menos seco e começou a refletir, a relembrar. Conversamos com ele informalmente por 4 horas e mais tarde na noite me ligaram, explicou o investigador. Disseram que Soloviov escreveu uma confissão voluntária. O envenenador se entregou aos investigadores, confessou os crimes e concordou em mostrar onde escondeu o veneno. Os agentes foram até o local de trabalho de Soloviov. Ele exibiu fora do edifício um frasquinho oculto contendo 38 gramas de veneno, o bastante para 100 pessoas. Em seguida, Soloviov exigiu ser interrogado pelo vice-promotor da cidade. Durante o interrogatório, ele revelou tudo. O maníaco explicou que tirou a vida de suas mulheres porque elas o irritavam. Não é segredo que as mulheres são invejosas. O cansaço se acumulava no relacionamento e eu não sabia como terminar. Ele pensava de forma sensata e séria, sabia o valor das palavras. Seu motivo parecia inventado. Como alguém pode fazer isso com a própria filha? Colocar caviar envenenado e não pensar que uma criança pode pegar isso? Nós entendíamos que Soloviev estava melhorando consideravelmente sua situação financeira. Com a morte da esposa, a filha e Soloviev se tornam os únicos proprietários do apartamento. Por ser jogador, ele tinha dívidas, mas o próprio Vyacheslav negava esse motivo. Durante os interrogatórios, Soloviev estava imperturbável. O interesse em seus olhos só aparecia quando ele falava sobre a preparação do veneno e os cálculos que fazia. Ele tinha um interesse obsessivo em fazer algo complicado que passaria despercebido. Quando ele confessou, foi necessário exumar os corpos das vítimas, pois vestígios do veneno permaneciam no fígado, cabelos e ossos.
Foi um momento emocionalmente difícil durante a exumação do bebê. Esse procedimento exige a presença dos familiares. E Maria, a mãe do menino, só tinha começado a se recuperar do que aconteceu. Foi difícil para ela assistir a isso, suspirou o investigador. Diante dela, um pequeno caixão foi retirado do chão. Os moradores do prédio de 16 andares, onde Soloviov cometeu os primeiros assassinatos, ainda se lembram do vizinho assustador. E sua filha sorridente e a esposa que às vezes pedia ajuda aos vizinhos para consertar o encanamento. A esposa dele era encantadora. Uma vez pediu para consertar a torneira da cozinha deles, contou um ex-vizinho do envenenador. Lembro que sempre havia o seu carro Bordeaux parado perto da nossa entrada. Ele parecia um homem comum e normal. Só morava no 13º andar. Aparentemente não foi coincidência. Rodeamos o prédio por completo, procurando vizinhos que conheciam Vyacheslav Soloviov. Na esquina do prédio, encontramos uma aposentada pequena de boina vermelha. Você conhecia Vyacheslav Soloviov? Claro, conheço. Uma mulher no cerco. Meu ex-marido trabalhava com ele. Eles tomavam café juntos. Depois, meu marido morreu repentinamente do coração. Posteriormente, ao capturarem Soloviova, ele confessou que também desejava envenenar meu marido, dizendo: "Eu também envenenei Mikhailitch." Na época, me ofereceram exumar o corpo do Misha, mas recusei. Durante a investigação, Soloviov foi enviado para uma avaliação psiquiátrica. Ele foi considerado totalmente imputável, apenas identificaram sociopatia. Acho que ele escreveu uma confissão porque, no final, o criminoso sempre quer ser desmascarado, deseja se gabar. Além disso, ele sentia certo arrependimento, especialmente em relação à filha, apesar de sua insensibilidade mecânica. Talvez ele pensasse que tinha uma chance, cogitou o investigador. Ele entendia que só ao confessar a culpa havia a menor chance de não receber prisão perpétua. No tribunal, Vyacheslav Soloviov manteve uma calma assustadora. "Peço que seja aplicada uma pena que não envolva prisão perpétua", pediu ele ao juiz, sem demonstrar emoção. O pedido não ajudou. No dia 26 de junho de 2008, o tribunal considerou Soloviov culpado de 6 homicídios e 2 tentativas. Ao envenenador foi dada a prisão perpétua. No entanto, a vida do maníaco depois disso não durou muito. Vyacheslav Soloviov morreu em uma cela do Centro de Detenção Provisória na noite de 1 para 2 de dezembro de 2008. A perícia forense determinou que a causa da morte foi flegmão, uma inflamação purulenta dos tecidos subcutâneos. Os peritos opinaram que a saúde de Soloviov já estava seriamente prejudicada naquela época devido aos experimentos com venenos, muitos dos quais ele testou em si mesmo. As legendas foram feitas